Tribunal de Contas da União. Boletim de Jurisprudência número 321. Sessões: 28 e 29 de julho de 2020. Acórdão 1952 de 2020. Plenário, representação, relator ministro Alton Alencar Rodrigues. Desestatização, licitação, contratação direta, alienação, empresa subsidiária integral, controle acionário, transferência, empresa controlada. A transferência do controle de subsidiárias e controladas de empresa estatal não exige anuência do Poder Legislativo e pode ser operacionalizada sem licitação, desde que garantida competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública, artigo 37 da Constituição Federal. Acórdão 1954 de 2020. Plenário, pedido de reexame, relator ministro Benjamin Zimler. Finanças públicas, execução orçamentária, assistência à saúde, hospital universitário, mão de obra. É irregular a utilização de créditos repassados pelo Ministério da Saúde, diretamente ou por meio do Fundo Nacional de Saúde, destinados ao custeio de ações e serviços públicos de saúde, para o pagamento de salário de trabalhadores extraquadros lotados em hospitais universitários, por afrontar os artigos 2º, incisos 2 e 3, e 27 da Lei Complementar 141 de 2012. Acórdão 1973 de 2020. Plenário, representação, relator ministro substituto Eder de Oliveira. Licitação, competitividade, restrição, especificação técnica, justificativa. Especificações com potencial de restringir o caráter competitivo da licitação devem ser adequadamente fundamentadas, com base em estudos técnicos, que indiquem a sua essencialidade, para atender às necessidades do órgão ou da entidade contratante. Acórdão 8.206 de 2020. Primeira Câmara, tomada de contas especial, relator ministro substituto Eder de Oliveira. Responsabilidade, decadência, legislação, processo de controle externo, tomada de contas especial, fase interna. Eventual decadência ocorrida na fase interna da tomada de contas especial não tem repercussão no processo de controle externo. A decadência de que trata o artigo 54, parágrafo 1º, da Lei 9.784 de 1999, é aplicável ao TCU somente como meio de autotutela no desempenho de sua função administrativa, e não aos processos de controle externo. Acórdão 8.208 de 2020. Primeira Câmara, aposentadoria, relator ministro substituto Eder de Oliveira. Pessoal, aposentadoria, idade mínima, tempo de contribuição, tempo ficto, tempo de serviço. É irregular a contagem de tempo de serviço majorado ponderadamente, tempo ficto, com o objetivo de reduzir a idade mínima para aposentadoria com fundamento no artigo 3º, inciso 3, da Emenda Constitucional 47 de 2005, uma vez que essa redução está atrelada ao tempo de contribuição, e não ao tempo de serviço. Acórdão 8.220 de 2020. Primeira Câmara, tomada de contas especial, relator ministro Bruno Dantas. Responsabilidade, contrato administrativo, subcontratação, débito, quantificação. A subcontratação total do objeto, em que se evidencia a mera colocação de interposto entre a administração pública contratante e a empresa efetivamente executora, subcontratada, é irregularidade ensejadora de débito, o qual corresponde à diferença entre os pagamentos recebidos pela empresa contratada e os valores por ela pagos na subcontratação integral. Acórdão 8.230 de 2020. Primeira Câmara, reforma, relator ministro Benjamin Zimler. Pessoal, ato sujeito a registro, perda de objeto, irregularidade, aposentadoria, reforma, pessoal, pensão. O falecimento do interessado não leva à perda de objeto na apreciação do ato de aposentaria ou reforma quando há ilegalidade patente, em razão da existência de benefício pensional, devendo o TCU deixar desde logo assentado o seu posicionamento. Acórdão 8.012 de 2020. Segunda Câmara,
Recurso de reconsideração, relator ministro Augusto Nardes. Direito processual. Princípio da ampla defesa. Defensor constituído. Advogado. Opção. A ausência de representação da parte por advogado legalmente constituído não configura cerceamento de defesa, uma vez que, nos processos de controle externo, a constituição de advogado não é obrigatória, mas facultativa, sendo inaplicável o artigo 103 da Lei 13.105 de 2015, Código de Processo Civil. Acórdão 8.032 de 2020. Segunda Câmara, pedido de reexame, relator ministro Raimundo Carreiro. Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Ato ilegal. Requisito. A aplicação do princípio da segurança jurídica, para fins de manutenção excepcional dos efeitos financeiros de atos de concessão ilegais, deve cingir-se àquelas hipóteses, em que for irreversível, a situação fática do interessado ou insuportável, o prejuízo a ele causado, relacionadas em regra. 1. A impossibilidade de reversão do servidor à atividade, para complementar tempo de serviço considerado ilegal. 2. A supressão dos meios de subsistência condigna. 3. Ao estado de saúde do beneficiário. Ou 4. A absoluta impossibilidade de preenchimento de algum requisito legal para aposentadoria. Acórdão 8.060 de 2020. Segunda Câmara. Representação. Relator ministra Ana Reis. Licitação. Pregão. Negociação. Adjudicação. Preço unitário. Acréscimo. É indevida acetação pelo pregoeiro, na fase de negociação posterior à disputa de lances, de majoração de preço unitário de item definido na etapa de lances, quer para os itens adjudicados individualmente, quer para os adjudicados em grupos.